ainda dentro dessa questão de Jesus ser a única pessoa que salva, o único nome que salva, e antes de Jesus, pastor? Quem salvava? Bom, não existe nada antes de Jesus porque ele é divino, né? Ele é antes de tudo. Eu digo as culturas, né? Antes da vinda de Jesus. Da encarnação de Cristo? Antes e depois de Cristo, né? Antes de Cristo. A salvação, ela é apresentada antes da encarnação de Cristo, na esperança da encarnação dele. É Hebreus 11. Aqueles que viram as promessas de longe, a saudaram e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos nessa terra. Eu sei que é um assunto complexo e a gente não tem competência, na verdade, porque eu não sou Deus, não tem como eu saber da salvação de todo mundo. Mas a gente entende que a salvação era na esperança da redenção. Desde o Gênesis 3, quando o homem cai, existe a promessa da redenção. Né? Existe a promessa da redenção. O Gênesis 3,15, que a gente chama na teologia de proto-evangelho, que é a primeira ideia, a primeira ideia de evangelho ali, que fala que da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Todos nós somos frutos de homem mais mulher. Só Jesus é a semente da mulher. Não existe outro que é a semente de uma mulher. Somente Jesus Cristo pode cumprir esse requisito. Nós temos, quando o espermatozoide do pai fecunda o óvulo da mamãe, ele tem 23 cromossomos e o óvulo da mamãe também tem 23. Quando ele entra no óvulo, são 23 pares de cromossomos que formam a célula ovo, ou zigoto. Ali começa o embrião, a vida, não sei o que lá. Existe um só, que é semente apenas da mulher. E isso que está escrito lá em Gênesis 3,15. Então, nós entendemos que quando só tinham 2 seres humanos, Deus fez a promessa da redenção a partir de Jesus Cristo, aquele que é a semente da mulher. Portanto, todas as pessoas que foram salvas antes da encarnação do Verbo, elas foram salvas na esperança dessa semente da mulher se manifestar. Por isso que lá em Hebreus fala, eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos dessa terra. E aqueles que falaram isso claramente mostram que estão buscando uma pátria e não sei o que e tal. Então, antes da cruz, era a esperança da cruz, e depois da cruz, no legado da cruz. A salvação tem a ver com a cruz o tempo inteiro. Sempre foi a cruz. Perfeito. Então a salvação, antes da encarnação de Cristo, estava na esperança do Cristo encarnado. Porque a graça, o primeiro movimento de Deus não é a criação. O primeiro movimento de Deus não é criar. A gente lê a Bíblia, no princípio criou Deus, céus e a terra. Tudo bem, mas antes da criação tem um movimento. Pedro 1 de Pedro 1,18 diz assim, lembra, não foi com prata, nem com ouro, nem coisas vãs corruptíveis, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento que os vossos pais te deram, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, morto antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Se o sangue de Jesus é antes da fundação do mundo, significa que ele é antes do haja luz. O plano da redenção é antes do haja luz. Quer dizer, que antes que Deus dissesse haja luz, ele planejou o haja cruz. A cruz é anterior à existência. Só compensou para Deus dizer haja luz porque o cordeiro morreria naquele lugar, naquele momento na cruz. Quer dizer, então sempre tem a ideia da cruz. Sempre tem na Bíblia a ideia da redenção, do sacrifício substitutivo. Quando o Adão cai, a primeira coisa que ele faz é se esconder. Aí Deus aparece. Adão, onde você está? Ele falou, eu vi que eu estava nu. O que o Adão tinha feito para resolver o problema da nudez que ele percebeu? Ele fez aventais, roupas ali e tal. Não funcionou. O que é que Deus fez para resolver? O sacrifício. O cordeiro. O sacrifício. Pegou pele de animais, possivelmente um cordeiro, pegou pele de animais, quer dizer. Agora presta atenção. O homem foi feito no 6º dia, certo? Certo. Mas os animais foram feitos no 5º. Significa que aquele cordeiro é antes do Adão. O sangue daquele animal existe antes do Adão e antes do pecado. Deus recorreu ao sacrifício. Isso está mostrando a cruz. Isso, o sangue, o sacrifício existe antes do pecado.
E não apenas antes do pecado. O sacrifício existe antes do pecador chegar. Primeiro Deus providencia o sacrifício. O sacrifício existe? Existe. Agora vamos fazer o pecador. Entende? E aí, por isso Jesus fala da cruz o tempo todo. Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, eu usei esse texto no debate com o Felipe, que é um pastor gay, anteontem. Eu usei o texto, falei, Jesus disse assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Jesus tem uma cruz. E se você estivesse naquele auditório ali ouvindo, você ia olhar e falar, o senhor tem uma cruz? Cadê a sua cruz? Desde quando o senhor carrega uma cruz? Se você perguntasse desde quando o senhor carrega uma cruz, Jesus ia dizer, eu carrego minha cruz desde antes da eternidade. Eu estou carregando a minha cruz há milênios. Porque o plano da redenção envolve o meu sacrifício. E quando finalmente eu fincar essa cruz no Gólgota, eu direi, está consumado. Então você tem a redenção para antes da cruz, na esperança da redenção, daquele que é semente da mulher, e a redenção para depois da cruz, naqueles que olham para trás no Calvário e dizem, eu quero ser incluso nesse sacrifício. Então sempre é a cruz, sempre é o sacrifício. Não tem salvação fora da cruz. Fora da cruz, o sacrifício não. Tá, então entendemos aqui agora que a salvação está em Jesus, através do sacrifício da cruz. Mas uma vez que a gente recebe, entende esse sacrifício e recebe esse sacrifício, nós somos salvos. Agora a salvação pode se perder? Mesmo a salvação sendo dada, mesmo a salvação sendo um presente, mesmo a salvação sendo através de Cristo na cruz, se Ele me salvou, eu posso perder a salvação? Bom, você faz umas perguntas muito boas, viu, Fábio? Só caminhando a conversa, né? Estão dizendo que nós somos uma mensagem início, meu filho. Nós somos chamados a receber de boa vontade a salvação em Cristo. A gente é o mendigo lá que eu falei agora há pouco. Sim. E a Bíblia diz assim, 1 Coríntios 15, também sois salvos, se o retiverdes, tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Isso não quer dizer, cara, que a salvação brota da gente, mas quer dizer que nós apenas não a recusamos. Então você primeiro recebe essa graça. Ou seja, eu jamais posso salvar a mim mesmo, você jamais pode salvar a si mesmo, nenhuma obra seria boa o suficiente para isso, até mesmo a fé é uma graça, é um dom. A fé também é um dom, é um presente. Nós somos totalmente dependentes de um Salvador. E glória a Deus por isso, porque se fosse depender da gente, lascou, né? Ninguém seria salvo. E Deus enviou seu Filho amado para ser esse único suficiente Salvador. Por outro lado, somos chamados para aproveitar de boa vontade, com boa vontade, recebendo essa redenção. Jesus disse assim, João 12:48, quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue a palavra que eu tenho pregado. Quer dizer, parece que você pode rejeitar isso. Então, isso explica, por exemplo, o pecado da apostasia. Então, por um lado, Jesus é o Salvador. E ninguém pode tirar alguém das todo-poderosas mãos de Jesus Cristo, o Salvador. Ninguém arrebata uma ovelha das mãos do bom pastor. Mas essa ovelha, se ela quiser, ela pode sair fora. Então é diferente. Não é eu vou convidar... Não. Ninguém tira uma ovelha da mão do bom pastor. Porque a mão dele é toda poderosa. Porém, essa ovelha, ela pode ir embora, cara. Ela pode sair. Ela pode se perder. Ela pode se perder. Quando Jesus contou a história da ovelha do filho pródigo, o filho pródigo é a última das 3 histórias. Jesus contou uma parábola diferente lá em Lucas, porque é uma parábola, mas são 3 histórias. Tem uma ovelha perdida, uma dracma perdida e um filho perdido. O cara tinha 100 ovelhas, perdeu uma. A mulher tinha 10 moedas, perdeu um. O cara tinha 2 filhos e perdeu um. O pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu um, isso dá quantos por cento? O pastor que tinha 100 ovelhas e perdeu um? 99%. Né? Não, ele perdeu quantos por cento? Ele perdeu 1%. 1%. Tinha quantos a mulher tinha 10 moedas e perdeu uma. Quantos por cento? Sim.
Tá comigo? Tô contigo. Não. A mulher tem 10 moedas e perdeu uma. Isso dá quantos por cento? 10%. 10%. 10%. O pai tinha 2 filhos. Um foi embora. Isso é quantos por cento? 1%. Não. O que é? 50%? É, eu tô ruim de matemática. Vem comigo. O pastor tinha 100 e perdeu uma. Certo. 1%. A mulher tinha 10 moedas, perdeu uma. 10%. Mas o pai tinha 2 filhos. Um foi embora. É metade, é 50%. Mas o que vale mais? Uma ovelha, uma moeda ou um filho? Um filho. O pastor foi atrás da ovelha, a mulher foi atrás da moeda, mas o pai não foi atrás do filho. O pai não foi atrás do É filho. verdade. Por que o pastor foi atrás da ovelha? Porque a ovelha estava perdida, ela sabia que ela estava perdida e ela não conseguia voltar. Ela precisava de ajuda. Então, o pastor foi atrás da ovelha. A mulher, por que ela foi atrás da moeda? Porque a moeda é um ser inanimado. Das 3 historinhas, tem um delas é um ser inanimado. É uma moeda. Uma moeda não sente. Eu não sei se você já pregou o evangelho para alguém que não sente, que está perdido. Você vai falar para ele que ele está perdido, mas ele não sabe que ele está perdido. Então esse cara precisa de ajuda. Ele é uma dracma perdida. Você fala que ele precisa ser salvo, ele pergunta, salvo de quê? Exato. É uma dracma. Mas o filho, diferente da moeda, ele sabia que ele estava perdido. E diferente da ovelha, ele sabia voltar. Então agora é com ele. Ou seja, ninguém arrebata uma ovelha das mãos de Jesus. Mas essa ovelha, se ela quiser... Esse filho quis sair. O pai foi atrás? Não. O pastor foi atrás da ovelha. A mulher foi limpar a casa para achar a moeda. Mas o pai ficou em casa. Por quê? Porque ele quis sair. Ele sabe voltar. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele tem aqui. Espero que ele volte. Entende, cara? Então, ninguém arrebata uma ovelha das mãos de Jesus. Mas essa ovelha, esse filho, ele pode ir embora. E aí é com ele. E esse filho, ele foi transformado, na verdade, no chiqueiro, né? Porque lá no chiqueiro que ele falou, quantos funcionários meu pai tem fartura de pão, eu aqui morro de fome e tal. E aí quando ele chega lá na casa do pai, ele fala pro pai, faz de mim um dos seus funcionários. E aí ele descobriu que naquela casa do pai, na casa do pai não tinha vaga para funcionário, só tinha vaga para filho. E aí o pai recebe ele como filho de novo. Ou seja, ninguém tira. Você pode sair. Você pode renunciar à sua fé. E aí você não quer. Ninguém entra no céu esperneando, dizendo, eu não quero, não. Você tem que aceitar concordemente. Você tem que aceitar concordemente. E você tem que se manter ali. Entende? Decisão. Então, é uma decisão. Então, essa ideia de que o homem não tem livre-arbítrio. Não, o homem tem escolha sim. Porque se no fim ele vai ser julgado pelas escolhas que ele fez, caramba, como é que eu vou dizer que ele não tem escolha? Então é falso? Então é mentira? O juízo final é um teatro. O homem vai ser julgado pelas coisas que ele quis fazer. Então ele tem realmente escolhas. Ele pode escolher ficar, ele pode escolher sair. Tendo a opção de fazer o que é certo, faz o que é errado. Então se perde a salvação não porque alguém rouba ou toma, né? Exato. Mas sim porque eu decido. Por exemplo, a apostasia. O que é apostasia? Eu virar as costas para o meu Salvador. Isso é apostasia. Abandono da fé. Abandonar. Eu só posso abandonar uma coisa que eu participava. Senão eu não abandonei. Então você conversa com um determinista ou com um hipercalvinista, ele vai dizer assim, não, mas ele saiu, mas ele nunca foi. Não, mas peraí, como eu vou sair de um lugar que eu nunca entrei? Como que eu vou perder uma coisa que eu nunca tive? Então eu não perdi. Entende? Então a apostasia é uma prova, é uma mostra de que é possível você se perder. É possível você virar as costas e você sair. Que é o que a Bíblia chama de apostasia. Então, essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre é balela. Não dá. Essa conta não fecha. Não existe uma vez salvo, salvo para sempre. Porque assim, a Bíblia tem vários textos, dezenas, quiçá centenas. Se você levar em conta o Antigo Testamento, centenas. Dizendo, gente, cuidado, não é assim. Cuidado para não perder, cuidado para não sei o quê. Cuidado que tem... Pensa que você está numa estrada e tem 200 placas que tem um buraco lá na frente. E chega lá na frente e não tem um buraco. Era mentira.
A Bíblia está avisando um monte de vezes, ó, cuidado, 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 só que não tem esse perigo. Então, então por que tem um aviso? Guarda o que tens, prepara, renuncia, nega. Escolha, tem 2 caminhos, escolha esse. A porta estreita é essa, a porta larga faz não sei o quê. Eis que põe diante de vós 2 caminhos, do bem e do mal. Céu e inferno. Só que não é verdade. Então, quer dizer, então por que tanta placa? Então por que tanto aviso? Então, se tem os avisos, é natural a gente entender que tem o que está sendo avisado, é possível que aconteça.